Antes de mais, queria cumprimentar o engenheiro Faria de Oliveira e os demais membros da delegação da Associação Portuguesa de Bancos. Tenho que lhe dizer, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, que quando ouvi a sua intervenção inicial fiquei perplexo. E digo sem ironia, fiquei mesmo perplexo, porque a descrição que faz da realidade é tão diferente da forma como eu percepciono essa realidade que fiquei verdadeiramente perplexo. Ouvindo a sua intervenção, eu ouvia muito atentamente, além de acompanhar neste documento, não posso deixar de manifestar a minha profunda discordância. Não são só reservas, como o CDS manifestou, são profunda discordância com as afirmações que faz aqui e com o quadro que traça da banca. A acreditar nesta descrição, que ela corresponderia à realidade, a banca estaria numa situação dificílima, esmagada pelo peso da austeridade, a fazer imensos sacrifícios, a lutar por se manter à tona d'água e uma pequena intervenção do Estado no sentido de regular as comissões podia ser catastrófica, quem sabe mesmo afundar o setor financeiro português. Não é a nossa percepção da realidade. Reconhecemos grandes e profundas culpas ao setor financeiro pela crise em que vivemos atualmente, mas as nossas posições sobre a realidade que aqui descreve são tão distintas que eu penso que nem valerá a pena entrarmos em detalhes e apurar essas discordâncias. Mas não pude deixar, enquanto ouvia a traçar este quadro da banca e as dificuldades e os sacrifícios que a banca está a fazer, alegadamente, não pude deixar de pensar numa notícia que eu vi ontem. Não tem nada a ver com a sua intervenção diretamente, mas ontem os noticiários, na realidade das estações de televisão, falaram de um banqueiro reformado que estaria a receber 160 mil euros de pensão. Eu até pensei que fosse a pensão anual, mas pelo visto era a pensão mensal, 160 mil euros, e só um caso isolado, não digo que todos os banqueiros, quando se reformam, têm estas pensões, mas é um caso concreto. E a percepção que muitos portugueses têm é que os salários dos gestores do topo da banca privada, essencialmente, são salários, remunerações que estão muito acima daquilo que é a média de um cidadão português. E depois temos os lucros. O Sr. Engenheiro Faria de Oliveira optou por referir os prejuízos de 2011, 2012, mas podia ter referido 2010, 2009, fazer uma pesquisa rápida e só conseguir recuar até 2004. E de 2004 a 2010, os 4 maiores bancos privados portugueses, portanto, excluindo a Caixa Geral de Depósitos, teriam tido, se estiver a enganar nos números, agradecer-me que corrigissem, 10.040 milhões de euros de lucros. De 2004 a 2010, os 4 principais bancos portugueses, além do BCP, do BES, Santander, Tota, também o BPI. E que teriam distribuído, nesse mesmo período, desses 10 mil milhões de euros, 45% em dividendos aos seus acionistas, 4.560 milhões de euros. Portanto, são somas astronómicas que não nos podem deixar de pensar que este quadro que aqui traça não terá muita, pelo menos na nossa opinião, ligação com a realidade. Relativamente à proposta de o Estado poder intervir no sentido de regular as comissões que a banca cobra, sentimos da parte dos senhores que fizeram as suas intervenções sobre isto uma grande aversão a que o Estado pudesse intervir neste setor, regulando aquilo que os senhores consideram como deve ser regulado. Eu diria, é pena que não sintam tanta aversão quando se trata do Estado, o mesmo Estado, que não querem que regule ou que interfira com a atividade da banca, não tem a mesma aversão quando o Estado injeta quantias astronómicas na banca privada. Sabemos que, por exemplo, o BCP, durante 2012, teve uma injeção de capitais por parte do Estado, ou seja, de todos nós, de 3 mil milhões de euros, o BPI, 2.500 milhões, dos quais já devolveu 300 milhões, e o BANIF, agora, 1.100 milhões, num total de 5.600 milhões de injeção de capital público do Estado. Ora bem, quem tem tanta aversão pela interferência do Estado na atividade normal da banca, de acordo com os mercados e com as regras de livre concorrência, também não deveria aceitar nunca que o Estado pudesse injetar estes capitais. Não deixo de anotar isto que me parece ser uma contradição.
Eu gostaria agora de falar um pouco sobre outro tema que está em debate. Eu sei que não foram avisados ou não estariam preparados para esse debate. De qualquer maneira, eu gostaria de expressar a nossa opinião sobre isto, mesmo que não tenham nada a dizer, por enquanto, sobre este assunto, visto que não tinham sido alertados, pelo menos ficarão a saber qual a posição do PCP. Eu começaria por dizer que a Assembleia da República não é um órgão de soberania que produza sugestões. É um órgão de soberania que produz leis, às quais a banca em particular, mas a generalidade das entidades cidadãs deve obedecer. Saiu recentemente uma Lei 57 de 2012, e reparem que eu não digo Sugestão 57 de 2012, é mesmo uma Lei de 2012 que entrou recentemente em vigor e que basicamente diz que os cidadãos que tiverem um crédito à habitação e simultaneamente dispuserem de um plano de poupança, poderão mobilizar o dinheiro que têm nesses planos de poupança para fazer face ao pagamento dos seus créditos à habitação. É este o espírito do legislador. E posso dizer ainda, acrescentar, que esta lei é uma das poucas leis saídas da Assembleia da República, pelo menos no último ano e meio, nesta legislatura, que esteve a unanimidade. Todas as forças políticas aqui presentes concordaram com esta lei, com o seu teor, com o seu espírito. Consultando as atas das discussões havidas na altura, consultando as atas dos debates da Generalidade, é possível aferir bem qual era o espírito do legislador. Havendo uma situação económica e social extremamente difícil, que está a levar a que muitas famílias com créditos à habitação entrem em situação de incumprimento, e para evitar que essa situação se verifique e essas famílias percam a sua casa, o legislador entendeu colocar no centro das preocupações este direito a que as famílias mantenham as suas casas e, portanto, permitiu que elas possam, enquanto a lei estiver em vigor, resgatar os seus planos de poupança e utilizar essas verbas para fazer face aos créditos à habitação, sem qualquer limitação. Eu gostaria de enfatizar isto, sem qualquer limitação, porque lendo as atas e toda a documentação, não encontramos de nenhuma força política, da esquerda à direita, qualquer indicação ou até sugestão que este direito, esta faculdade concedida aos cidadãos, poderia ser de alguma forma limitada. O facto é que a lei entrou em vigor e temos recebido, o grupo parlamentar do PCP, e penso que todos os grupos parlamentares aqui, queixas de cidadãos que, sendo clientes de um banco e tendo crédito à habitação, pretendem resgatar total ou parte dos seus planos de poupança para canalizá-los para o crédito à habitação e têm-se deparado com dificuldades, obstáculos por parte da banca. Ou seja, a banca não está a aplicar esta lei, que é uma lei, que repito, é uma lei, não é uma sugestão. Recebemos também nota do Banco de Portugal de que haveria dificuldades de interpretação e, se assim é, se há dificuldades de interpretação por parte da banca de qual é o sentido, o espírito e a letra desta lei, aprovada por unanimidade na Assembleia da República, então rapidamente se esclareçam essas dúvidas interpretativas e passa a aplicar aquilo que foi a vontade do legislador, permitir que os cidadãos que tenham crédito à habitação e simultaneamente planos de poupança possam usar a faculdade que a lei lhes permite fazer. Tem havido, diria que não é uma decisão comunicada oficialmente, mas algumas indicações de que poderia haver, por parte de alguns partidos políticos, vou concluir, Sr. Presidente, um recuo relativamente às posições assumidas a quando da discussão desta lei, há muito pouco tempo, no verão, em julho e em setembro. Nós não acreditamos que isto seja verdade, que depois da discussão que tivemos aqui possa haver recuos no sentido de alterar a lei para que ela possa incluir limitações à faculdade que agora é conferida de forma irrestrita aos cidadãos, mas se isso se verificar, opor-nos-emos veementemente a essa tentativa e não deixaremos de denunciar o recuo, se esse recuo se verificar, das forças políticas que assim o fizerem.